Boa tarde, estamos juntos aqui novamente. Este será o nosso último encontro dessa semana. Vamos falar um pouquinho nesta nossa conversa sobre metodologias tradicionais versus as metodologias inovadoras agora. Vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens, tentar trazer uma reflexão para vocês do pensamento e do que a gente tem de mais atual. Então, quando nós falamos de metodologias tradicionais, nós falamos de uma aula expositiva, de uma aula prática, onde levamos o aluno para o nosso laboratório e ele aprende a fazer alguma atividade. E quando nós falamos de metodologias inovadoras, eu vou tentar trazer algumas que estão sendo mais utilizadas no mercado. Vamos começar fazendo essa comparação por formação de memória. Quando nós pensamos em formação de memória, nós pensamos na memória de curta duração e memória de longa duração. Trazendo isso para o nosso dia a dia, nós já percebemos que a aula tradicional, onde eu fico 2 ou 4 horas, ou o estudante fica 6, 7 horas dentro de sala de aula, ouvindo o professor falar, remete à memória de curta duração, que é apagada em minutos ou horas. E no máximo dias, poucos dias. Então, assim, com esta informação em mãos, nós podemos começar a pensar, vale a pena privilegiar aulas expositivas? Como nós podemos transformar a nossa sala de aula, o nosso tempo de contato com o estudante em aulas que formem memória de longa duração? Se nós percebemos, e os estudos estão mostrando, quando o aluno aprende discutindo, aprende fazendo, aprende trocando experiências com outros colegas em sala de aula, se este modelo é mais eficiente, por que não usarmos esse momento nobre do estudante dentro da universidade, dentro das salas, para fazermos mais atividades em grupos, atividades de discussões, atividades de reflexão, ou levarmos os nossos alunos para ambientes práticos, para simulações, para os laboratórios, para atividades nas unidades básicas de saúde, atividade dentro dos hospitais. Tá? Então, esta primeira reflexão, a gente, passando por ela, então não é diminuir a carga horária dos cursos, e sim substituir aquelas atividades de ensino que estão sendo menos eficazes por atividades que têm demonstrado maior eficácia. O outro ponto bastante importante quando nós comparamos também os métodos tradicionais com os métodos inovadores é a objetividade. O que acontece muitas vezes numa aula tradicional? Eu monto meu plano de ensino onde eu vou, pego um livro de um autor renomado, sigo aqueles capítulos que estão no livro e o que eu defino como conteúdo necessário para ensinar? Aquilo que é a sequência de tópicos que está naquele capítulo. Qual que é o desafio que eu tenho aqui? Eu vou reproduzindo aquelas informações que estão naquele livro, mas boa parte daquelas informações não é necessária para o exercício profissional. Em contrapartida, eu deixo de levar outras informações que são essenciais para o bom exercício profissional. Então, quando eu penso numa aula expositiva, se o professor não está no dia a dia no mercado, ele não sabe ou ele não está tão preparado assim para definir precisamente quais são os conteúdos necessários para ministrar uma aula expositiva. E o que acaba acontecendo é que nós acabamos inchando as nossas aulas com conteúdos, muitas vezes passamos por aqueles conteúdos de uma forma rápida e não damos atenção às reais necessidades de conteúdos que são necessários para o bom exercício profissional. Agora, o que acontece quando nós temos um PBL, uma problematização, um projeto, uma simulação que é algo real do dia a dia da vida profissional? O ensino passa a ser objetivo. Se eu vou fazer uma problematização, vou no hospital, observo um problema, volto para a sala de aula e vou estudar para solucionar aquele problema, eu vou estudar aqueles conteúdos que realmente são necessários
para resolver aquele problema. Ou seja, eu consegui objetividade nos estudos. Eu estudo agora aquilo que realmente eu uso no dia a dia profissional, porque eu usarei aquelas informações para resolver um problema. Da mesma forma, quando eu levo um caso para os estudantes, um estudo de casos, e os alunos têm que estudar para resolver aquele caso, também eu tenho objetividade. Os alunos buscarão as informações que são necessárias para resolver aquele caso, que é um caso real. Ou seja, eles não mais lerão o capítulo do livro inteiro, eles lerão aquelas informações daquele capítulo que são necessárias para resolver aquele problema. E da mesma forma, se você fizer um projeto ou se você trabalhar com outras estratégias contextualizadas. Então, quando a gente trabalha o ensino contextualizado, o que eu tenho? Eu tenho a objetividade na busca de informações. Este é um grande ganho no mundo moderno, porque nós estamos rodeados de informações. Então, em todas as áreas médicas, existem muitas informações disponíveis. E o que nós temos que planejar, então? Estratégias de ensino que orientem os estudantes a buscar aquelas informações que são necessárias para o dia a dia profissional. Nesse aspecto, eu acho que as metodologias ativas, elas contemplam mais esta objetividade. Além disso, nós temos um outro fator muito importante, que é a interdisciplinaridade. Então, novamente, quando eu trago um estudo de um caso, X ou Y, o que eu tenho ali? Eu tenho conteúdos de anatomia, citologia, morfologia, bioquímica, isso, etc., mas também tenho conteúdos da área de comunicação, da área de ética e da área de saúde coletiva, da área das mais diversas áreas, ou seja, naturalmente as metodologias inovadoras acabam sendo mais interdisciplinares. Então, se nós pensarmos isto como uma grande vantagem, porque o indivíduo que vê o todo, que analisa o todo para tomar a decisão, toma decisões mais assertivas, então o aluno receber um caso com a visão do todo, prepara-o para o mercado de maneira mais apropriada. Quando ele vai observar um problema, que ele faz uma coleta de dados, seja ela qualitativa ou quantitativa, e ele volta para resolver aquele problema, nós temos também uma interdisciplinaridade forte, porque todos os problemas que acontecem, eles são naturalmente interdisciplinares. Então, eu acredito que o uso de metodologias ativas e as metodologias inovadoras trazem uma vantagem em cima das metodologias tradicionais. Um outro ponto também é a aprendizagem significativa. Quando o aluno recebe uma aula expositiva, muitas vezes ele não consegue perceber onde ele aplicará aquele conteúdo na vida profissional. E se ele não ver um significado para aquela informação, existe uma mensagem subliminar no cérebro que fala assim, ó, isso talvez você pode esquecer. E o que pode acontecer? Realmente o aluno esquecer. Então, nós buscarmos metodologias de ensino que sejam mais significativas, contextualizadas, que mostre para o aluno o dia a dia do trabalho, favorece a formação de memória de longa duração. Bom, quando nós falamos o dia a dia do trabalho, nós pensamos no ambiente real. E agora, pensar metodologias como uma disciplina que envolve o PAP, onde o aluno está na unidade básica de saúde, onde ele está na unidade de saúde da família, onde ele visita uma família, ele acompanha a família, nós temos aqui ambientes reais de aprendizagem. E nada é mais objetivo, nada é mais motivador, nada é mais interdisciplinar que a gente trabalhar situações que são do dia a dia da prática médica, seja esse hospitalar, dentro do consultório, ou dentro de uma unidade, ou dentro de um centro cirúrgico. Então, esta realidade que o aluno presencia durante a aprendizagem é um fator muito importante para a formação de memória, para a construção das competências.
Onde é que eu tenho um desafio no meu método tradicional de ensino? Que muitas vezes a aula expositiva, e nós nos prendemos a ela por motivos seculares, ela não permite esta visão da realidade. Então, talvez o que nós temos que pensar é como transformar as atividades em sala de aula, que eu não quero usar o termo aula expositiva, tá? Em atividades que sejam mais interativas, que sejam mais voltadas e contextualizadas para o mundo real do trabalho. Por outro lado, nós podemos pensar que uma aula expositiva também pode ter um bom desempenho, desde que ela seja padronizada, por exemplo, seguindo a taxonomia de Bloom. Eu tenho uma aula expositiva onde eu alcanço níveis de raciocínio de ordem superior, mas para isso eu preciso mudar a cultura de nós docentes, que eu também sou docente, gente. Queria falar para vocês que eu não sou diferente. Eu estou falando aqui, mas muitos das divergências ideológicas que eu tenho hoje, eu já passei por isso no passado. Eu estou com 52 anos, eu tenho mais de 20 anos já em sala de aula e eu cometi muitos erros, que hoje eu evito cometê-los, mas talvez eu esteja cometendo outros erros. Então, nós temos que nos preparar para esta nova cultura educacional que está chegando com as novas ferramentas e temos que abrir a cabeça. Nesse aspecto, a taxonomia de Bloom, ela nos orienta. Por que ela nos orienta? Porque ela traz muito bem, quais são os níveis cognitivos que devem ser alcançados numa atividade X, Y, Z, quais são os níveis de formação de habilidades, os níveis de complexidade para formar uma competência. Ou seja, nós temos uma orientação que nos permite planejar melhor as nossas atividades, sejam elas tradicionais ou inovadoras. O grande desafio, então, quando a gente pensa nas metodologias tradicionais, é que hoje nós temos que pensar na formação integral do estudante. Os fatores socioemocionais muitas vezes são mais importantes para o sucesso profissional que necessariamente o conhecimento técnico. Então, cuidar da formação socioafetiva do aluno é algo muito importante, que pode estar presente tanto no método tradicional quanto no método ativo. Mas nós não podemos deixar de valorizar hoje a formação psicomotora e a formação socioafetiva. Aqui nós temos que passar por um treinamento docente. Eu mesmo me sentia muito inseguro quando eu ia fazer uma avaliação socioafetiva dos meus alunos. Como é que eu vou avaliar valores, ética, comportamento, postura, comunicação? Como eu faço isso? E existem estratégias que são subjetivas, eu tenho que estar aberto para uma avaliação subjetiva, então eu tenho que desenvolver, eu, professor, novas habilidades para trabalhar com essa subjetividade nas avaliações e no feedback. Então, eu tenho que realizar treinamentos, eu tenho que participar, eu tenho que estar permanentemente atualizando, e isso é um desafio da nossa área docente, porque enquanto isso é uma prática muito forte em outras profissões, nós professores não nos atualizamos tanto assim. Mas você fala, eu leio todos os dias, mas você lê o conteúdo. Você não lê sobre a prática profissional decente, na maioria das vezes. E eu também estou nesse grupo, gente. Como professor, eu tenho que ler muito. E lembra, na hora que eu tenho que ler muito, eu vi isso uma vez numa apresentação muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar. No método tradicional, onde o professor fala, e os alunos estão sentados ouvindo, quem está realmente aprendendo? O professor que estudou muito para ministrar aquela aula. Então, nós precisamos repensar a sala de aula para que ela seja voltada para a aprendizagem do estudante. E com isso, vem o conceito de aprender a aprender. Ou seja, o aluno deve aprender a buscar a informação, a analisar a informação, para que ele consiga transformar aquela informação em atividade profissional. Novamente, quando eu, professor, busco a informação, preparo a aula, entrego uma aula elaborada para os estudantes, o que aconteceu? Quem aprendeu a buscar a informação? O professor. E na realidade, nós queremos essa inversão de papéis.
Então, quando eu trago hoje numa tutoria um caso para os estudantes, e eu, como tutor, oriento os estudantes, ajudo eles a elaborar questões orientadoras de estudo, eles definiram o que eles vão estudar. Quando eles fazem uma pré-concepção do que eles já sabem sobre aquele caso, eles estão refletindo sobre os seus conhecimentos e descobrindo as suas lacunas de aprendizagem. Depois eles vão estudar aquilo que eles decidiram que deveriam estudar para resolver aquele caso. Eles vão ter os cenários durante a semana, ótimo, e eles voltarão na sexta-feira para discutir aquilo que eles estudaram e para chegar nas conclusões que eles, em conjunto, alcançaram durante a semana. Então, na realidade, o que nós temos aqui? O aluno aprendeu a aprender, aprendeu a buscar informação, aprendeu a processar a informação e aprendeu a usar aquela informação para resolver problemas do dia a dia por meio do caso. Da mesma forma, a problematização, da mesma forma, a aprendizagem por projetos. Então, quando eu dou esta autonomia ao estudante, que é ele vir para a sala de aula, e o que ele encontra na sala de aula? Ele encontra um ambiente orientador, ele encontra um ambiente que disponibiliza para ele atividades de discussão, que disponibiliza para ele atividades desafiadoras, onde ele buscará a informação. Então, não é mais o professor falando, trazendo a informação prontinha para o estudante, é o estudante aprendendo a buscar a informação. Essa autonomia ela é essencial no mundo moderno. Por quê? Como todas as informações estão disponíveis antes só no computador, agora no próprio celular, qualquer pessoa tem acesso a essas informações. Basta ele saber como buscar, onde buscar. Então, o desafio de nós hoje, dentro de um modelo tradicional, inovador, é o quê? Ensinar o aluno a buscar a informação, processar a informação e usar essa informação para resolver problemas do dia a dia. Nós não somos mais detentores do conhecimento. Para nós, professores, isso é ruim, porque, puxa, eu me sinto meio deslocado, mas cadê o glamour de ensinar? Onde é que está o professor nesse novo método de ensino? Gente, eu acho que as lives da professora Ana Paula foram fantásticas, porque elas trouxeram justamente isso. O aluno de hoje em dia, o nosso aluno, que é o nativo digital, a hora que eu vi uma vez lá no inglês que nós somos imigrantes digitais, nós professores. E o aluno é um nativo digital, ou seja, ele está muito mais preparado que nós, principalmente eu, que já estou numa fase mais crítica da idade. Então, quando eu penso que o aluno tem essas informações disponíveis, por que às vezes eu tenho medo de abrir uma discussão e etc? Porque pode chegar algum aluno, por exemplo, que é filho de um médico e que trouxe informações que eu nunca havia estudado ainda. E o que acontece? Eu me sinto um pouco deslocado. Puxa, mas esse aluno sabe mais que eu? Que bom, gente. A nossa função de professor agora é mais de motivador, orientador, um coaching, aquele que ajuda, aquele que desafia, aquele que desperta o interesse, aquele que, como a professora Ana Paula disse, no meio de tantos sorvetes, eu falar para ele, ó, este sorvete aqui parece mais gostoso, experimenta ele que você vai gostar. E esse é o nosso desafio na educação, é ser um orientador, é ser aquele indivíduo que não mais traz a informação prontinha para os estudantes, mas aquele indivíduo que ajuda os estudantes, que orienta os estudantes a buscar essas informações e a colocá-las no exercício profissional. O que eu acho que tem que ser muito trabalhado, então, quando nós pensamos no mundo moderno. O ensino hoje ele tem que ser motivador e desafiador para o aluno. O aluno não quer mais ficar sentado, e nem nós. Olha que não é só o aluno. Às vezes nós vamos nos congressos agora, e você vê a maioria das pessoas não tem mais paciência para ficar 4 horas. Você sai, faz o social, você conversa aqui, você volta, vê um pouquinho de uma palestra. Se a palestra não te emociona, se você não gosta dela, você sai no meio dela. E nós, gente, nós fazemos isso. Agora, por que o aluno que ainda é de outras gerações mais novas que as nossas não podem fazer? Então, a sala de aula hoje, ela precisa ser revista de uma maneira muito drástica, porque senão nós vamos
torturar os nossos alunos e eles não virão mais para a sala de aula com a expectativa e nós vamos quebrar muitos sonhos. Então, o nosso desafio dentro do, não importa se pensando numa aula tradicional ou numa aula inovadora, é o que? Trazer situações de aprendizagem que sejam motivadoras e desafiadoras. Para isso, eu acho que o mundo moderno ele é muito bacana por causa das tecnologias de informação. Eu vejo assim, por exemplo, a UnoOeste está pensando nas nossas mesas 3D, etc., que o professor Sérgio está desenvolvendo. Puxa vida, na minha época não existia isso. Isso é muito bacana, certo? Ou então agora nós temos a Imersis, que está tentando fazer uma parceria com a UnoOeste também, que é algo muito importante. Então, nós vamos ter acesso a várias realidades virtuais. Então, agora eu posso visitar um centro cirúrgico, coisa que antes eu não poderia, porque era um acesso restrito para eu, estudante. Então, eu posso agora ter várias imagens online de um centro cirúrgico, de uma cirurgia. Eu posso acompanhar uma cirurgia que está acontecendo nos centros mais avançados do mundo. E o que vai acontecer? A medicina vai quebrar muitos limites. E um deles vai ser o ensino. Eu poderia hoje na UnoOeste em Guarujá dentro de uma sala de aula, está acompanhando uma cirurgia que acontece na Europa, nos Estados Unidos, em Brasília, em São Paulo, e nós poderíamos fazer essa troca. Então, eu acredito que nós não teremos mais esse limite da sala de aula. Hoje, a sala de aula, hoje não, nos próximos anos, a sala de aula vai ser toda interativa, porque nós vamos estar automaticamente assistindo uma aula e nós poderemos interagir com o professor de São Paulo, com o professor de Presidente Prudente, com o professor de Brasília, ou mesmo com o professor dos Estados Unidos, Europa e outros países. Então, nós temos que abrir a cabeça para essa realidade aumentada, para essa realidade virtual, para todas as atividades 360 graus. Isto eu acho que traz uma motivação, traz uma contextualização para o aluno e uma interação. Isso motiva o aluno. Então, temos que abrir a cabeça para este novo mundo da educação médica, e não só da educação médica, da educação superior, que está se abrindo graças a esses grandes avanços que nós temos na tecnologia de informação. Então, se eu falar aqui vantagens e desvantagens do modelo tradicional e dos modelos inovadores, mas será que os modelos inovadores também não trazem algo do tradicional e a gente falar que nós matamos o modelo tradicional também não é justo, porque nós carregamos um pouco dele. Acho que o que nós temos na realidade é um híbrido, é uma nova forma de ensinar com diferentes estratégias, com diferentes metodologias para formar sinapses estáveis, memória de longa duração. Eu acho que um outro ponto que nós precisamos levar muito a sério em todos os planejamentos acadêmicos é a formação de memória. Isto precisa fazer parte do nosso pensamento, porque formar memórias passou a ser necessário para nós não perdermos tanto tempo ensinando o aluno esquecendo, ensinando o aluno esquecendo. Eu estou tomando água porque eu estou um pouco resfriado, desculpa. Para isso, o que eu preciso ter em mente? As avaliações. E aí muitos de nós falam assim, Geraldo, mas discute-se hoje que o aluno tradicional do ENAD tem um desempenho comparável com o aluno de metodologias ativas. Qual que é o desafio que nós temos? No modelo de metodologias ativas, nós cuidamos da formação integral do estudante, nós cuidamos do cognitivo, mas nós começamos a abrir bastante tempo para a formação de competências, ou seja, o aluno revisitar conhecimentos, refazer, reproduzir práticas para ele desenvolver essas competências, chegar no nível de naturalização e nós ainda nos preocupamos também com a formação pessoal e social do estudante, ou seja, eu tenho que construir objetivos cognitivos, psicomotores e socioafetivos, e eu tenho que avaliar esses 3 domínios. E o que acontece nas avaliações de uma forma geral? O ENAD, a prova do CFM, as provas de residências, de concurso, de uma forma geral, elas estão avaliando o cognitivo.
Então, isso nós temos que ter em média. Nós queremos formar os alunos para passar nas residências, nós queremos formar o aluno para ser um bom profissional. Quem é que nós queremos formar? Podemos achar um equilíbrio e atender um pouquinho essas várias necessidades? Temos que refletir sobre isso e chegar no caminho que seja mais adequado para os estudantes. O nosso foco é o estudante. O estudante é o nosso produto. E aqui eu, professor, tenho que parar e pensar o que é melhor para o estudante daqui a 6 anos, o que é melhor para o exercício profissional do aluno, e eu muitas vezes tenho que, vamos, me esforçar para perder um pouquinho o meu lado pessoal e pensar mais no estudante. E para isso, o que nós precisamos? Treinamento docente. Treinamento docente de metodologias de ensino, sim, mas treinamento docente também para também compreender quem é o nosso estudante. O nosso estudante é aquele que não quer mais hierarquia. O nosso estudante, ele é apaixonado pelo mundo digital. Tanto é que nós, brasileiros, somos o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo. Os estudos mostram isso. Então, o brasileiro, ele gosta de se comunicar, ele interage muito e ele descobriu que ele pode comunicar mais ainda online. Então, na realidade, o que nós temos que fazer? Nós temos que aproveitar essa paixão dos nossos estudantes pelo mundo tecnológico. Então, hoje, nós trazemos para dentro de sala de aulas situações de aprendizagem, de realidade virtual, de 360 graus, e etc. E tudo que for tecnologia é muito bem-vindo, porque é o mundo dos estudantes e é o mundo da medicina também. A medicina hoje ela está ficando altamente tecnológica. Então, nós temos que preparar o estudante para esse novo mundo. E se nós estamos hoje falando medicina baseada em evidência, etc, etc, todas as profissões estão falando isso. Então, se existe a medicina baseada em evidência, existe o quê? A educação baseada em evidência. Então, hoje, nós temos que, nós professores, aqui está a nossa atualização permanente, a aprendizagem continuada. Onde é a nossa aprendizagem continuada? Em técnicas de ensino, em técnicas de formação de memória, porque este é o nosso mundo. E aqui, existem muitas informações disponíveis. Então, hoje, a nossa ferramenta de trabalho é o cérebro. E no mundo moderno, existem tantos estudos sobre formação de memória que eu consigo trazer esses estudos para o planejamento acadêmico e repensar as minhas atividades para focar na memória de longa duração, certo? Na tomada de decisão com uma visão do todo, e etc. Qual que é o nosso desafio, gente? Eu sou professor, eu acho que temos muitas dificuldades, mas muitas vezes ficamos numa zona de conforto. Quando eu vou montar o plano de ensino de uma disciplina, essa zona de conforto pode ser eu pegar um livro que tem o nome da disciplina e eu reproduzir aquelas sequências de capítulos e na hora que eu for montar a aula, eu vou lá, leio aqueles capítulos e trago a aula para os estudantes. Aí, uma coisa que aconteceu aí é que eu não tenho a interdisciplinaridade. Muitas vezes eu falo assim, puxa, mas eu vou montar uma prova do primeiro bimestre cujos conteúdos não são relacionados com o do segundo bimestre, ou seja, eu consigo dividir a minha própria disciplina e não conectar com os conteúdos nem dentro da minha disciplina. Então, na realidade, precisamos rever a nossa organização das disciplinas, precisamos rever quais livros nós adotamos como referência bibliográfica e se seguimos estritamente aquele livro, porque lembra que o livro ele é disciplinar. A maioria dos livros que nós pegamos em todas as profissões e na área médica também são disciplinares, eles não são escritos com uma visão interdisciplinar. Então, o livro de fisiologia, ele é fisiologia, ele não integra com a morfologia, com a citologia, com a bioquímica. Na maioria das vezes, são autores renomados que não construíram esses livros com uma visão pedagógica de ensino. Então, eu tenho que sair desta zona de conforto ou desse tradicionalismo e inovar a sala de aula. Inovar a sala de aula pensando naqueles 3 pontos de maior retenção, que é o aluno aprender discutindo, o aluno aprender fazendo e um aluno ensinando o outro.
E também tem um desafio aqui, que eu percebo muito claramente, quando nós colocamos os alunos para discutir, e eu ainda estou numa visão tradicional, onde eu sou o centro da aprendizagem, e eu percebo que esse aluno está trazendo informações que eu desconheço, isso me dá medo. Então, alguns professores falam assim, Geraldo, os alunos ficam discutindo assuntos e trazem, e eu não me sinto mais professor. Mas por quê? Porque nós ainda estamos enraizados naquele conceito de professor, é quem detém o conhecimento, é quem domina as informações e quem traz essas informações para o estudante. Só que nós temos um problema, se você tem 50 alunos em sala de aula e eles estão buscando a informação ativamente, nós temos 50 pessoas lendo informações diferentes, buscando informações em diferentes meios. E você sozinho, professor, lá na frente, não conseguirá competir com 50. E o que vai acontecer? Então, você não tem que competir para buscar informações e ter mais informações. Você não vai conseguir vencê-los. São 50 contra 1. O que você tem que fazer? Você tem que planejar a sua sala de aula para você organizar para que eles busquem as informações, eles compartilhem as informações. Então, a aprendizagem acontece entre os alunos. Eu agora sou um organizador, um orientador, um motivador, um coaching. Eu não sou mais quem detém todas as informações. Mesmo porque, mesmo nas nossas áreas específicas, são tantas informações, tantas pesquisas que estão chegando que nós não conseguimos acompanhar, né? Então, esta mudança, ela está muito evidente. Então, o ensino tradicional, é um tradicional inovador, ou ele é só inovador? Eu não sei trazer muito bem isso, mas a educação mudou e nós precisamos mudar. E, por outro lado, nós precisamos saber sobre metodologias de ensino, mas nós precisamos saber quem é o nosso aluno. E aí, essas palestras, eu gosto muito de aprender com essas palestras e essas representações que falam sobre o aluno do século XXI, sobre o perfil do aluno, sobre o nativo digital, etc, etc, porque abre a minha cabeça para eu compreender como relacionar com esses estudantes e como trazer novas informações que possam ajudar esses estudantes a construir a sua vida profissional. Bom, com isso em mente, então, se nós pensarmos aqui ensino tradicional versus ensino inovador. A gente poderia trazer isso em várias disciplinas. Talvez uma disciplina que é a primeira disciplina do curso, eu vou pegá-la somente como exemplo, que é anatomia. A anatomia, ela tem passado por um processo de transformação muito grande. Hoje, a última transformação que eu participei de uma universidade no Paraná são os cadáveres frescos, ou seja, é possível em alguns países já, as pessoas vendem os seus corpos para o estudo de anatomia. Então, você consegue ver o corpo fresco, mantida todas as suas características anatômicas, e você consegue estudar no corpo fresco. Olha que coisa fantástica. Agora, nós temos a realidade virtual que também consegue reproduzir isto com uma grande precisão. E eu ainda posso agora usar a anatomia no peer-to-peer, aluno a aluno, ou seja, o aluno aprende a morfologia e onde ele vai praticar? Isso no seu colega. E nós temos ainda os simuladores. Então, na realidade, hoje nós temos tantas ferramentas que às vezes nós, professores, podemos ficar perdidos. E existem outras ainda. Eu poderia falar aqui do Body Project, que é a projeção de corpo, onde você projeta uma imagem de um corpo em um modelo humano, e você consegue simular o sistema circulatório, etc. Logicamente, este modelo, essa pessoa tem que ter exatamente as dimensões propostas no software. Então, você consegue trazer tantas inovações tecnológicas e com isso gera um encantamento nesses nossos estudantes que são encantados com essas estratégias. Então, nós vamos unir as necessidades dos estudantes, as vontades dos estudantes com as nossas necessidades para conseguirmos uma aprendizagem mais eficaz.
Então, hoje, quando nós falamos isso de ensino, eu acho que nós estamos caminhando para um ensino tradicional, um ensino baseado em metodologias ativas, e nós estamos aprendendo. Algumas universidades, como Harvard, que tinha um ensino muito ativo, voltou para o modelo híbrido. Então, agora se discute esse modelo híbrido, onde nós temos alternâncias de metodologias, onde essas metodologias são unidas, exploradas, melhoradas, e talvez nós não tenhamos mais nenhum modelo puro de metodologia ativa, nem um modelo tradicional. Nós teremos esse modelo híbrido, onde eu vou inserindo nas diversas metodologias todas as inovações que estão acontecendo. E, em média, hoje se fala que existe um novo ciclo inovador a cada 3 anos. Então, teoricamente, a cada 3 anos nós temos um ciclo inovador na educação. Mas muitas pessoas falam que a educação não se inova, que nós somos extremamente tradicionais e conservadores. Eu não acredito nisso. Eu acho que nós, professores, com essas mudanças todas que aconteceram agora, nós abrimos a nossa cabeça para inovação. Algo que vai acontecer, por exemplo, é esse nosso encontro. Antes eles pagariam uma passagem, eu iria até o Presidente Prudente, hoje não, nós descobrimos que eu posso fazer isso online, numa zona de conforto, eu tomando a minha água dentro da sala de aula sem sair do meu serviço. Os congressos serão revistos. Eu não mais pagarei um dinheiro alto para ir num congresso na Europa. O que eu faria? Se esse congresso for online, eu posso assisti-lo naturalmente da minha casa e muitas vezes tomando uma água, sentado e etc., num custo muito mais baixo. Ou seja, o Covid vai trazer grandes transformações no mundo. Eu estava lendo esses dias, muitas empresas estão pensando em diminuir os seus escritórios. Não, as pessoas podem trabalhar de casa. Talvez nós não temos essa disciplina, as nossas gerações, mas a garotada que está aí com 20, 30 anos, que são nativos digitais, tem uma disciplina de ficar o dia inteiro na frente do computador. E para nós explorar isso é muito importante. Então, eu estou trazendo aqui uma visão muito pessoal, eu tento ler sobre isso, sobre aquilo, estou tentando integrar isso, mas eu não sei como será o futuro da educação. Eu acompanho muito a Universidade de Singularidade que existe nos Estados Unidos. O que eles fazem? Eles buscam tendências no mundo, e eles têm um acerto muito grande. Isso em todas as áreas, na área médica também. E eu sempre chego lá e vejo qual que é a tendência na educação, qual que é a tendência na educação em saúde, qual que é a tendência na educação médica, e o que nós temos agora é que o mundo está globalizado, a gente perdeu um pouco disso no Covid, mas é real. Então, a tendência é que o aluno poderá fazer o seu estágio numa universidade americana, poderá pagar um preceptor, e algumas instituições de ensino começam a pensar isso, tem os seus centros de estudo, eu posso receber o aluno aqui por determinadas horas, ele pagará por esse serviço, e ele vai aprender a competência XY na área de sua escolha. Então, essa oferta de ensino, certo? Ela vai acontecer, já está acontecendo, o Einstein e outros hospitais começam a perceber que isso aqui pode ser uma ótima fonte de recursos, e o mundo vai se preparar que muitas vezes eu não vou mais ir até a instituição, eu poderei comprar isto de uma maneira online e eu receber todo esse material online desde que de interesse. Então, a educação passará por grandes transformações. Este semestre do Covid até agora, ele está causando, estimulando grandes mudanças, e nós temos que nos preparar porque essas mudanças acontecerão na educação. Não quero falar que as mudanças serão para o EAD, não. Gente, são tantas oportunidades que podem acontecer que o EAD, nós temos mais atividades online, seria somente um detalhe. Agora, por que eu não tenho medo de atividades online? Porque o aluno conhecer e compreender, ele faz isso muito bem no modelo de sala de aula invertido. Então, no passado nós pensávamos, o professor tem que buscar a informação, tem que preparar a informação, organizar e apresentar para os alunos. Mas por que acontecia isso? Porque os livros não eram disponíveis para todos os alunos.
Ou seja, você não tinha a informação aberta para todos. Tinha que ter alguém que ia nas bibliotecas, que tinha acesso, que sabia buscar. Talvez alguns de vocês não pegaram, mas na minha época não tinha nem Bireme, não tinha. Se você queria um artigo, era um desespero. Então, com isso, nós precisávamos de alguém para organizar essas informações, porque era difícil obtê-las. Hoje não. Hoje qualquer indivíduo ele não precisa nem de pagar por bibliotecas. Existem várias bibliotecas no Brasil, etc., e eu consigo ter acesso a uma série de informações que elas estão ali facilmente. Então, a função do professor não mais será essa de organizar a informação e trazer para o aluno. Ele vai ser um mediador, um orientador, um motivador, um desafiador. Então, nós temos que repensar a nossa função para que a gente possa não ficarmos angustiados com essa expectativa de mudança e com essas mudanças que acontecerão. Eu deixo essa mensagem que eu sou muito motivado com a educação e com as novas estratégias, e eu falo assim, puxa, queria ter nascido agora, porque eu iria aprender muito mais, eu iria aproveitar muito mais. Logicamente, o jovem de hoje tem as suas angústias, tem os seus problemas que nós não tínhamos na nossa época, mas eu sou muito motivado com o futuro da educação, e quando nós fizemos esses encontros, eu trouxe essas informações, eu tive que passar muitas informações de uma maneira superficial, etc. Elas poderiam ser discutidas de uma maneira mais aprofundada, mas eu acho que neste momento o nosso desafio é nos sensibilizar para que essas mudanças possam acontecer sem gerar angústia, sem gerar estresse, e que nós possamos dar uma grande transformação no processo de ensino. Bom, era isso que eu queria estar discutindo com vocês. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, espero ter contribuído. E quem quiser entrar em contato, por favor, me mande o e-mail. O meu e-mail é geraldoaleste@unoeste.br. Pode mandar o WhatsApp também, meu WhatsApp está em algumas apresentações. O meu prefixo é 11 99344 7914. E espero ajudá-los naquilo que for possível. Finalizando mais uma vez, a água de Guarujá está maravilhosa, o clima maravilhoso, e será um prazer recebê-los aqui quando vocês vierem. Grande abraço a todos e obrigado.